"Pai, você me liga depois?" Uma frase que ecoa há décadas na vida de Fábio Júnior, mas que raramente encontra resposta. Imagine a cena. Um dos maiores ícones românticos da música brasileira. Aquele que fez gerações chorarem com Só Você e Pai, sentado sozinho em seu apartamento, olhando para o celular com dezenas de chamadas perdidas dos filhos. Ligações que ele vê, reconhece, mas simplesmente não consegue atender. Por quê? Essa é a pergunta que assombra não apenas Fiuk, mas todos os filhos de Fábio Júnior, Cleo, Crisia, Zion, Tainá e tantos outros que cresceram na sombra de um pai presente nos palcos, mas ausente em casa. A imagem pública de Fábio Júnior é cristalina. O eterno romântico. O homem que transformou dor em melodia, que fez do amor sua profissão. Suas canções tocaram corações, curaram relacionamentos e embalaram gerações. Mas existe uma ironia cruel nessa história toda. O homem que ensinou o Brasil inteiro a amar nunca conseguiu, de fato, ser pai. E não estamos falando apenas de ausências esporádicas ou da típica correria de um artista. Estamos falando de um padrão que se repetiu incansavelmente com cada um de seus filhos. Um ciclo vicioso que começou muito antes de Fiuk nascer e que persiste até hoje, mesmo com o cantor já na casa dos 70 anos. Para entender o Fábio Júnior de hoje, precisamos voltar ao início. Flávio José Fernandes, esse era seu nome de batismo, cresceu em São Paulo nos anos 1950, em um lar onde o pai era apenas uma sombra. Seu pai, um homem rígido e distante, via a música como futilidade, como coisa de mariquinha, segundo relatos de pessoas próximas à família. O pequeno Flávio aprendeu cedo que demonstrar vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza, que chorar significava ser menos homem, que expressar sentimentos era algo perigoso que poderia resultar em rejeição. E foi assim, com essa armadura emocional, que ele cresceu. Quando começou a fazer sucesso nos anos 1970, já carregava essa marca. A música se tornou sua válvula de escape, o lugar onde podia ser vulnerável sem ser julgado. Mas na vida real, com pessoas reais, especialmente com filhos reais, essa vulnerabilidade simplesmente não existia. Fábio Júnior se casou pela primeira vez aos 21 anos, com Glória Maria Versa. Em 1975, dessa união nasceu Crisia, sua primeira filha. Mas já ali, os primeiros sinais do que viria pela frente começaram a aparecer. Conhecidos da época relatam que Fábio já demonstrava uma incapacidade estranha de lidar com a paternidade. Não por falta de amor, isso ninguém nunca questionou, mas por uma espécie de pânico diante da responsabilidade emocional que um filho representa. Como se de alguma forma ele soubesse que não tinha as ferramentas necessárias para ser o pai que seus filhos mereciam. O casamento durou pouco, e veio Patrícia de Sá, mãe de Tainá. Depois, Cristina Cartalian, com quem teve Zion. Em seguida, a atriz Glória Pires, que lhe deu Cleo e Fiuk. Mais tarde, Maria Alexandre, mãe de Kenzo. E assim por diante. Mas aqui está o ponto crucial. Independentemente de quem fosse a mãe, o padrão era sempre o mesmo. Fábio se envolvia intensamente no início. Era presente, carinhoso, prometia ser diferente. Mas conforme a criança crescia e começava a demandar uma presença emocional mais consistente, ele se afastava. Não era um afastamento físico completo. Ele pagava pensões, mandava presentes caros, fazia ligações esporádicas. Mas emocionalmente, ele simplesmente desaparecia, como se existisse um botão que ele apertava para se desconectar quando as coisas ficavam complicadas demais. Fiuk se tornou o símbolo público dessa disfunção familiar, principalmente depois de suas participações em reality shows, onde expôs abertamente suas feridas. Mas sua história é apenas a mais visível de um padrão que se repetiu com todos os irmãos. Em uma entrevista devastadora em 2021, Fiuk revelou: "Meu pai liga para mim uma vez por ano, no meu aniversário. E olhe lá." A declaração chocou o Brasil, mas para quem conhece a família de perto, não foi surpresa nenhuma.
O que pouca gente sabe é que essa mesma queixa ecoa na boca de todos os filhos de Fábio Júnior Crisia. A mais velha já declarou em entrevistas que cresceu sem pai. Cleo, mesmo sendo considerada a mais próxima dele, admite que a relação é complicada e que existem questões não resolvidas. Zion, que seguiu carreira artística como o pai, fala abertamente sobre a dificuldade de ter um relacionamento consistente com Fábio. E aqui está a questão central. Não é que Fábio Júnior não ame seus filhos. Pelo contrário, pessoas próximas garantem que ele fala deles com orgulho, que acompanha suas carreiras, que se emociona genuinamente quando vê suas conquistas. Mas existe algo que o impede de transformar esse amor em presença. Depois de décadas observando esse padrão, alguns terapeutas especializados em dinâmicas, familiares de artistas, começaram a teorizar sobre o que realmente acontece. Com Fábio Júnior, a hipótese mais aceita é que ele sofre de uma forma de pavor da intimidade emocional, um mecanismo de defesa desenvolvido na infância que o impede de se conectar profundamente com pessoas que representem vulnerabilidade para ele. E nada representa mais vulnerabilidade para um homem do que seus próprios filhos. Eles são, literalmente, partes dele caminhando pelo mundo, sujeitas a todos os perigos, dores e decepções que a vida oferece. Para alguém que aprendeu cedo a se proteger dessas dores, se desconectando emocionalmente, ter filhos é um tormento constante. É por isso que Fábio consegue ser carinhoso e presente com netos, por exemplo. Com eles, a pressão da responsabilidade paternal não existe. Ele pode ser o avô divertido, presente, carinhoso, sem carregar o peso de formar aquela criança. Mas com os filhos, existe uma responsabilidade emocional que o paralisa. Um amigo próximo da família, que pediu para não ser identificado, revelou uma conversa esclarecedora. Uma vez eu perguntei para ele por que não ligava mais para o Fiuk. Ele ficou em silêncio por uns 5 minutos e depois disse: "Eu não sei o que falar. Tenho medo de falar errado, de magoar, de prometer algo que não vou conseguir cumprir. É mais fácil ficar quieto." Esse mais fácil ficar quieto resume décadas de relacionamentos fragmentados. Fábio Júnior genuinamente acredita que sua ausência é menos prejudicial do que sua presença defeituosa. O que torna essa história ainda mais trágica é ver como cada filho de Fábio Júnior desenvolveu suas próprias estratégias para lidar com essa ausência paterna. Alguns, como Fiuk, transformaram a dor em combustível para a carreira artística. Outros, como Cleo, seguiram um caminho mais independente, construindo uma identidade que não dependesse da aprovação paterna. Há ainda aqueles que simplesmente desistiram de tentar uma aproximação, mas todos carregam a mesma marca, a sensação de que nunca foram suficientes para conquistar a atenção genuína do pai. Isso, inevitavelmente, afeta a forma como eles se relacionam com o mundo, com parceiros e até mesmo com seus próprios filhos. Crisia, por exemplo, se tornou uma mãe extremamente presente e protetora, como se tentasse compensar nos próprios filhos aquilo que não recebeu. Fiuk desenvolveu uma necessidade constante de aprovação pública, buscando no aplauso das multidões o reconhecimento que nunca teve do pai. Cleo construiu uma carreira sólida, mas admite ter dificuldades em confiar plenamente nas pessoas próximas a ela. Não é que Fábio Júnior nunca tentou se reaproximar dos filhos. Existem relatos de várias tentativas ao longo dos anos, presentes caros chegando sem aviso, ligações emocionadas depois de alguns copos de vinho, convites para jantares que acabavam sendo cancelados em cima da hora. O problema é que essas tentativas sempre vinham carregadas da mesma inconstância que marcou a ausência. Fábio parecia genuinamente querer se reconectar, mas não conseguia sustentar essa conexão por muito tempo. Era como se ele testasse as águas, percebesse que elas eram profundas demais para ele e recuasse novamente para sua zona de conforto emocional. Uma das tentativas mais documentadas aconteceu em 2018, quando ele convidou todos os filhos para uma festa de aniversário. Pela primeira vez em anos, todos estavam reunidos. As fotos daquele dia mostram sorrisos, abraços,
uma aparente reconciliação familiar. Mas, segundo relatos de pessoas próximas, a harmonia durou exatamente até o final da festa. Nos dias seguintes, Fábio simplesmente sumiu novamente, deixando os filhos com a sensação de que haviam sido usados para uma encenação. Existe uma teoria, defendida por alguns psicólogos especializados em celebridades, de que Fábio Júnior se tornou prisioneiro do próprio personagem. O Fábio Júnior dos palcos, romântico, intenso, sempre apaixonado, é uma persona tão forte que acabou sufocando o Flávio José real. No palco, ele pode ser vulnerável porque existe um roteiro, uma música, uma performance controlada. Na vida real, especialmente no papel de pai, não existe roteiro. Existe apenas a necessidade crua de estar presente, de ser imperfeito, de errar e tentar novamente. E isso, para alguém que construiu uma carreira sendo perfeito nos sentimentos, é aterrorizante. Essa teoria ganha força quando observamos como Fábio se comporta em situações públicas com os filhos versus situações privadas. Em premiações, eventos ou entrevistas, ele consegue ser carinhoso, orgulhoso, presente. Mas nos bastidores, quando as câmeras se desligam e é necessário apenas ser pai, ele congela. É como se ele precisasse de uma plateia para conseguir acessar seus sentimentos paternos. Sem o público, sem a performance, ele simplesmente não sabe como ser. Uma das consequências mais cruéis dessa dinâmica é observar como os próprios filhos de Fábio Júnior, aqueles que já se tornaram pais, lidam com a paternidade. Alguns conseguiram quebrar o ciclo, tornando-se pais presentes e emocionalmente disponíveis. Outros, infelizmente, reproduzem alguns dos padrões do avô. Fiuk, por exemplo, admite ter dificuldades em manter relacionamentos duradouros. Eu tenho medo de repetir os erros do meu pai. Ele já declarou em entrevistas. Às vezes eu me vejo agindo como ele, me afastando quando as coisas ficam intensas demais. Cleo, por sua vez, se tornou uma mãe extremamente dedicada, mas confessa que precisa lutar constantemente contra uma voz interna que a faz duvidar se está sendo boa o suficiente como mãe. Uma insegurança que claramente tem raízes na relação fragmentada com o pai. Ironicamente, Fábio Júnior consegue ser um avô bem mais presente do que foi pai. Com os netos, ele demonstra uma espontaneidade e carinho que seus próprios filhos raramente viram. Existe uma explicação psicológica para isso. Com os netos, não existe a pressão da responsabilidade formativa. Ele pode simplesmente curtir as crianças, sem carregar o peso de estar moldando suas personalidades. Mas essa capacidade de ser carinhoso com os netos torna ainda mais doloroso para os filhos. É como se ele estivesse provando que sempre teve a capacidade de ser presente e afetuoso, mas escolheu não ser com eles. Cleo uma vez desabafou com uma amiga próxima. É estranho ver meu pai brincando com minha filha de um jeito que ele nunca brincou comigo. Fico feliz por ela, mas também fico triste por mim, sabe? Porque eu sei que ele sempre pôde ser assim. Só não quis ser. É irônico que um homem que fez carreira, cantando sobre amor e sentimentos, nunca tenha conseguido compor uma música honesta sobre sua relação com os filhos. Suas canções falam de paixões perdidas, de amores impossíveis, de saudades românticas. Mas nunca sobre a saudade de ser um pai melhor. Existe uma teoria de que Pai, uma de suas canções mais conhecidas, foi na verdade uma tentativa subliminar de lidar com suas próprias questões paternas. Mas mesmo nessa música, ele se coloca no papel de filho que sente falta do pai, nunca no papel de pai que falha com os filhos. É como se, musicalmente, ele permanecesse eternamente na posição de quem recebe amor, ou sente falta dele, nunca na posição de quem deveria dar amor. Uma postura que resume perfeitamente sua disfunção familiar. Ele se vê como eterno receptor de afeto, nunca como provedor. Hoje, aos 70 anos, Fábio Júnior vive uma contradição que define sua existência. É amado por milhões de fãs, mas vive na solidão emocional que ele mesmo criou dentro de sua própria família. Suas apresentações ainda lotam casas de show.
Suas músicas ainda tocam nos corações das pessoas. Mas quando volta para casa, se depara com o silêncio que ele mesmo construiu. Amigos próximos relatam que, em momentos de vulnerabilidade, geralmente depois de algumas doses de uísque, ele admite que cometeu erros com os filhos, que gostaria de ser diferente, que às vezes pega o telefone para ligar para eles, mas desiste na última hora porque não sabe o que dizer. Essa admissão, por mais dolorosa que seja, pelo menos mostra que ele tem consciência do problema. Mas consciência, infelizmente, não se traduz automaticamente em mudança de comportamento, especialmente quando se trata de padrões emocionais tão profundamente enraizados. Uma das revelações mais chocantes sobre Fábio Júnior veio de uma conversa que ele teve com um antigo produtor musical. Segundo esse relato, Fábio confessou que tem tanto medo de decepcionar os filhos que prefere não tentar se aproximar. "Se eu não tentar, pelo menos não posso falhar", teria dito. Essa mentalidade explica muito sobre seu comportamento. Fábio Júnior construiu uma carreira sendo perfeito nos palcos. Suas apresentações são impecáveis, suas gravações são tecnicamente irrepreensíveis, sua imagem pública é cuidadosamente construída. Mas a paternidade não permite essa perfeição controlada. Ser pai significa errar, pedir desculpas, tentar novamente, ser vulnerável. E é exatamente essa vulnerabilidade que ele não consegue suportar. É mais fácil manter a distância e preservar a imagem do pai que poderia ter sido incrível se tentasse, do que tentar e provar que talvez ele seja apenas humano, falível, imperfeito como qualquer outro pai. A história de Fábio Júnior e seus filhos é, no fundo, uma tragédia moderna. É a história de um homem que genuinamente ama, mas não consegue expressar esse amor de forma consistente e presente. É a história de filhos que sabem que são amados, mas cresceram sentindo-se rejeitados. É a história de uma família que poderia ter sido linda, mas que se fragmentou por conta de feridas emocionais que nunca foram tratadas. O mais trágico de tudo é que não existe vilão nessa história. Fábio Júnior não é um monstro, apenas um homem ferido que nunca aprendeu a lidar com suas próprias feridas. Os filhos não são ingratos ou exigentes demais. São apenas seres humanos que cresceram precisando de algo que o pai não conseguia dar. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão universalmente tocante. Quantas famílias não carregam dinâmicas parecidas? Quantos pais não se reconhecem, pelo menos em parte, nessa incapacidade de Fábio Júnior de ser emocionalmente presente? Quantos filhos não se identificam com a dor de amar alguém que não consegue retribuir esse amor da forma que eles precisam? A pergunta que permanece no ar é: ainda há tempo para Fábio Júnior reparar essas relações? Aos 70 anos, com os filhos já adultos, muitos deles pais de família, será que ainda é possível construir pontes sobre décadas de distanciamento? Terapeutas especializados em dinâmicas familiares são cautelosamente otimistas. Segundo eles, nunca é tarde demais para mudanças genuínas, desde que haja vontade real de ambas as partes. Mas também alertam: mudanças assim exigem um trabalho profundo, doloroso, que obriga a pessoa a confrontar feridas que ela passou a vida inteira tentando evitar. Para Fábio Júnior, isso significaria admitir não apenas que errou, mas explorar as raízes desses erros. Significaria fazer terapia, olhar para sua própria infância, entender como a ausência de seu pai influenciou sua incapacidade de ser pai. Significaria principalmente aceitar que ele pode não conseguir consertar tudo, mas que pode tentar ser melhor daqui para frente. Para os filhos, significaria aceitar que o pai que eles sempre sonharam talvez nunca exista, mas que talvez possam construir um relacionamento com o pai que ele realmente é, com todas as suas limitações. A história de Fábio Júnior nos ensina algo fundamental sobre relacionamentos familiares. Amor não é suficiente. É possível amar profundamente e, ainda assim, causar dor profunda. É possível ter as melhores intenções e, mesmo assim, repetir padrões destrutivos. Mas também nos ensina que reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Que não existe família perfeita, apenas famílias que conseguem trabalhar suas imperfeições de forma saudável.
que às vezes é preciso aceitar as limitações das pessoas que amamos, sem deixar que essas limitações definam nossa própria capacidade de amar e ser amado. A história de Fábio Júnior ainda está sendo escrita. Seus filhos estão vivos, ele está vivo, e enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Talvez não seja possível apagar décadas de distanciamento, mas talvez seja possível começar a escrever um capítulo diferente. O homem que fez o Brasil inteiro chorar com suas canções de amor ainda tem tempo para fazer seus próprios filhos chorarem, mas desta vez, de alegria. A questão é, ele terá coragem de tentar? E você, que está ouvindo essa história, talvez reconheça algo familiar nela. Talvez tenha um pai distante, ou seja um pai que luta para se conectar com os filhos. A história de Fábio Júnior nos lembra que nunca é tarde demais para tentar ser melhor, para quebrar ciclos, para escolher o amor presente em vez do amor à distância. Porque no final das contas, os filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais presentes, vulneráveis, dispostos a errar e tentar novamente. E isso, ao contrário do que Fábio Júnior pode acreditar, está ao alcance de qualquer pessoa disposta a enfrentar suas próprias feridas em nome do amor.